Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui neste canal para vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo, quando estaremos estudando a lição de número 7 das revistas Lições Bíblicas da CPAD, que tem como título A Teologia de Beldade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Estamos estudando neste trimestre sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Já estudamos sobre a estrutura do livro de Jó, sobre como ele traz para nós a experiência deste servo de Deus, que foi provado por Deus e que no final desta provação foi aprovado por Deus. Aprendemos que Jó foi um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que orava pelos seus filhos, um homem que tinha uma vida de devoção, uma vida dedicada a Deus. Apesar de toda a sua riqueza, ele mantinha ser fiel ao Senhor. Ele estava sempre agradecendo a Deus e intercedendo pelos seus filhos. Diz a palavra do Senhor que ele orava continuamente. Portanto, Jó é para nós um grande exemplo como servo de Deus que, mesmo em meio à provação, manteve-se fiel. Por isso, é importante estudarmos esse livro e aplicarmos esse livro à realidade de muitas pessoas que hoje passam por severas e duras provas em sua vida espiritual. Vale a pena estudarmos esta lição e nos aprofundarmos e conhecermos de fato o que o texto sagrado tem para nós. Eu quero, antes de iniciar esta lição, fazer dois pedidos a você. Primeiro, eu quero que você se inscreva no nosso canal, você que está chegando aqui hoje, que você nos ajude a alcançar mais vidas, que você nos ajude a alcançar mais pessoas, mais professores, alunos também da escola dominical. É importante que os alunos cheguem na classe sabendo o conteúdo da lição. Portanto, você, professor, compartilhe com os seus alunos. Esse é o meu pedido, o meu segundo pedido. Compartilhe com os seus alunos também. Não queira ser o detentor do saber. Não queira simplesmente chegar na classe como quem leva algo surpreendente, inusitado, porque isso já está ultrapassado. O aluno muitas vezes estuda mais do que o professor para o momento da escola dominical. Então, primeiro, eu peço a você que se inscreva no nosso canal e esteja conosco. E segundo, eu peço que você compartilhe para seus colegas, professores e também para os seus alunos o conteúdo que nós apresentamos aqui. Nós vamos então fazer algo que habitualmente fazemos, que é uma breve oração para que o Espírito de Deus esteja conosco durante o momento da nossa exposição da lição. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui mais uma vez para transmitir este conteúdo sagrado, que o teu Espírito possa nos inspirar e que teus servos possam aproveitar tudo aquilo que for falado nesta aula. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o teu amado e querido Filho. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos então para a nossa lição. Estamos estudando então nesta semana e vamos estudar no próximo domingo sobre a teologia de Beldade. O segundo amigo de Jó que se pronunciou durante o momento de diálogo, durante esta parte do livro que nós conhecemos como a parte poética. O livro de Jó, ele tem o primeiro e o segundo capítulo em prosa e também o último capítulo, capítulo 42. Já do capítulo 3 ao capítulo 41, nós temos uma parte com lindas poesias, né? Ou melhor, grande parte do livro de Jó é escrito em poesia, por isso ele é caracterizado como um livro poético, apesar de ser bem diferente dos demais livros poéticos da Bíblia, porque ele apresenta uma história e diálogos de modo ou de forma poética. Isso ilustra
maravilhosamente o texto sagrado e nos faz aprender muito com a retórica, com a forma como estes homens se dirigem uns aos outros, né? Vamos ver nesta lição, por exemplo, como Jó se dirigiu a Bildade, usando de certa ironia, que é uma figura de linguagem, né? Vamos prosseguir aqui então, irmãos, e vamos para o nosso texto áudio. O nosso texto áudio, eu queria primeiro dar um aviso a você que está aí nesta tarja, na parte inferior desta tela. Está escrito assim: na revista há um erro de digitação, consta Jó 4, versículos 7 e 8. Eu quero lembrar você que isso, na verdade, foi o texto áudio da lição anterior. Houve um erro de digitação, e aí você, meu querido professor e aluno que está nos assistindo, corrija aí em sua revista, dê um risquinho aí por cima de Jó 4, 7 a 8 e escreva Jó 8, versículo 4, que é verdadeiramente o versículo que está em tela. Vamos ler então para você. Diz assim o nosso texto áureo: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. É o que diz o nosso texto áureo em Jó, no capítulo 8, versículo 4. Eu quero passar para você na próxima tela, numa outra versão, este mesmo texto. Na versão NVI, traz uma diferença sutil, mas que nos ajuda a entender melhor esse texto áudio. Quando nós lemos a partícula C, logo nós associamos a uma dúvida ou a algo que seja condicional. Porém, quando olhamos em outras versões, vamos ver que, na verdade, Bildade estava dizendo assim: quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Então, a versão NVI nos traz maior clareza desse texto, dizendo que quando os filhos de Jó pecaram contra Deus, Deus os castigou pelo mal que fizeram. Ora, você que é estudante da Bíblia e acompanhou conosco as lições anteriores, sabe que isso não é verdade. Então nós vemos aí uma alegação falsa para poder convencer a Jó que ele havia cometido algum pecado que até aquele momento estava oculto, ou seja, ele não tinha revelado ainda, e que ele deveria então confessar o seu pecado a Deus, pedir perdão, para que não acontecesse com ele o que aconteceu com seus filhos. Bom, vamos prosseguir então e olhar a nossa verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Assim como nós aprendemos na lição anterior que não são somente os pecadores que sofrem, assim também não podemos associar diretamente o sofrimento a pecados escondidos, pecados não confessados, pecados considerados ocultos. É claro que aos olhos de Deus, meus amados irmãos, nada está oculto, tudo está patente aos seus olhos. Então, ocultar pecados é algo que deve ser muito bem refletido, porque você não consegue ocultar pecado daquele que realmente vê todas as coisas. E todo pecado é contra Deus. Então, Jó não havia cometido pecado. Porém, seus amigos fizeram esta leitura, fizeram essa interpretação da sua situação e então lhe acusaram de pecado. Nós vamos observar nesta lição como isso aconteceu, vindo através dos lábios de um homem chamado Bildade. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, no capítulo 8, versículo 1 a 4, no capítulo 18, versículo 1 a 4 também, e no capítulo 25, versículo 1 a 6. É claro que aí nós temos apenas os primeiros versículos onde temos o posicionamento de Bildade. Para entendermos de fato esta lição, precisaremos de ler outros capítulos, os capítulos que têm as respostas de Jó. E é isso que o comentarista faz ao trazer não apenas a fala
ou o discurso de Bildade, mas também as respostas do servo de Deus, temente, reto, fiel ao Senhor, chamado Jó. Vamos então, irmãos, prosseguindo, vamos para o objetivo geral da nossa lição. Qual é o objetivo geral da nossa lição? Mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Para alcançar este objetivo geral, foram elencados 3 objetivos específicos que são tratados a cada tópico. Então, o primeiro tópico vai tratar do assunto para atingir qual objetivo? Destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Segundo objetivo específico, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E o último objetivo específico diz o seguinte: esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos, eu trouxe essa tela para você analisar comigo, que o livro de Jó, a partir do capítulo 4 até o capítulo número 31, apresenta um ciclo de discursos de Elifaz, Bildade, Zofar, com o servo de Deus, Jó. Então, nós aprendemos na lição anterior sobre Elifaz e Jó, as suas palavras e as respostas de Jó. Na lição de hoje, nós estamos aqui nesta linha Bildade, Jó, Bildade, Jó, Bildade, Jó. Ou seja, veremos apenas os discursos de Bildade e as respostas de Jó. Eu chamo a atenção do querido professor da escola dominical e estudante da Bíblia para o seguinte: tome muito cuidado, porque nós estamos tratando de uma forma sistemática o livro de Jó. Explicando melhor, quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma visão histórica dos fatos. Nós temos uma visão da progressão das doutrinas bíblicas. Nós vemos como as doutrinas bíblicas elas são mostradas do Gênesis até o Apocalipse. Por exemplo, a doutrina de Deus, há um desenvolvimento da ideia e do pensamento e da doutrina acerca de Deus do Gênesis até o Apocalipse. Quando nós estudamos a teologia sistemática, nós pensamos estes pensamentos e ensinamentos. Então, quando estamos estudando no livro de Jó, estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos estudando aqui o pensamento, a teologia de um homem chamado Bildade, que está mostrada ou apresentada em 3 momentos especiais aqui no livro de Jó. E nós estamos então pensando, isso pode causar algum problema na hora da interpretação, porque quando Jó responde a Bildade, ele pode estar também respondendo a Elifaz, também respondendo a Zofar. O que nós percebemos, e vamos falar isso a respeito de Bildade, é que o próprio Bildade, com o desenvolvimento do diálogo com Jó, ele foi ficando sem argumentos, porque Jó respondia de forma categórica e mostrava o seu posicionamento como servo de Deus, fiel e temente a Deus. Então nós estamos trabalhando de forma sistemática e não vendo a evolução histórica do assunto e do livro de Jó, lendo capítulo após capítulo. O que não é errado estudar de forma sistemática, mas pode causar algum problema na hora de você ler um texto quando você não considera a progressão daquele assunto em todo o livro. E nós vamos mostrar isso hoje no que diz respeito à justificação. Fique atento e você vai perceber o que estamos falando. Vamos prosseguir então, irmãos, interagindo com o professor. Diz assim a nossa revista. Nós tiramos aqui uma parte apenas para podermos mostrar a você. Deus é reto e justo. Ele é santo. Nesta lição, veremos a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com
o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Entretanto, a acusação de pecado oculto se aplicaria a Jó? Jó cometeu algum pecado e estava ocultando este pecado dos seus amigos e tentando ocultar de Deus, porque ninguém oculta pecado do Deus que é todo-poderoso? Isso se aplica? Claro que a resposta é não. Porém, é importante analisarmos que esse diálogo de Bildade com Jó vai nos trazer vários ensinamentos. E a escola dominical é, acima de tudo, uma escola onde nós buscamos ensinamentos práticos para as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, para ajudar você a alcançar ensinamentos práticos para a sua vida espiritual e para a minha também, porque estou aqui também como um estudante aprendendo com a palavra do Senhor. A introdução, ela acaba reprisando o que nós já falamos lá nos objetivos específicos. Mas eu vou ler para que você possa reforçar isso na sua mente e assim gravar também no seu coração. Estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Falaremos sobre o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó, uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, por último, a ideia de um Deus muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Vamos, então, para o nosso primeiro tópico, meus amados irmãos, que tem como título o seguinte: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhanças com a do seu amigo Elifaz. Para ele, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Está no nosso texto áudio. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente, segundo Bildade, do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Veja o seguinte, irmãos, eu trouxe para você Jó capítulo 8, versículos 5 e 6, em algumas versões, para que você possa entender o que Bildade estava dizendo para Jó nesses dois versículos. Diz assim: mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ou seja, duvidando da integridade do servo de Deus chamado Jó, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. Isso na versão Almeida atualizada. Na versão NVI está assim: mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Já na versão NTLH, ou seja, a nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: agora, volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. Então nós percebemos, irmãos, nestas versões, que o que Bildade estava colocando em xeque ou em dúvida era a pureza e a integridade do servo de Deus chamado Jó. Por isso, ele vem com um discurso tão agressivo, é o que nós verificamos nas suas palavras. Prosseguindo aqui, irmãos, vamos para o item número 2, ainda do primeiro tópico. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Para Bildade, Jó deveria demonstrar que era realmente bom e que merecia o favor de Deus.
Destaca-se então uma meritocracia humana no processo de justificação, como vimos na tela anterior. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano para justificar o homem diante de Deus. Porém, irmãos, nós vemos a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Eu destaco para você estes versículos, capítulo 9, versículo 2, 15 e 20. Podemos ler também o 21. Diz assim, Jó capítulo 9, versículo 2, o seguinte: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Versículo de número 15. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Versículo de número 20. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Diz a nossa revista assim: ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó estava consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitou a aproximar-se de Deus. Ele considerava que tudo que ele tinha recebido, irmãos, era dádiva de Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, foi o que ele disse. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ele termina este capítulo, o capítulo 9, dizendo o seguinte: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Eu destaco para os irmãos algo neste capítulo número 9. Primeiro, vocês vão observar que Jó, ele começa a partir do versículo 22 a considerar como que o que sucede ao justo também sucede ao ímpio. Isto retrata o seu desespero diante da situação que ele estava vivendo. Veja que o versículo 22 diz assim: a coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio, Deus cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E ele vai falando: os meus dias são mais velozes do que um corredor, fugiram e nunca viram o bem. Ele prossegue indo a um lamento bem parecido com o que foi mostrado no capítulo 3, quando nós estudamos sobre o lamento de Jó. Eu destaco para você o versículo de número 18 até o versículo de número 19, 18 e 19. Diz assim, Jó 10, 18 e 19. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o espírito e olhos nenhuns me vissem, então fora como se nunca houvesse sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Vamos prosseguir então com a nossa aula, meus amados irmãos, e veremos o seguinte. Uma curiosidade aqui. Em Jó, no capítulo 9, versículo 13, um outro monstro mitológico foi citado, porém isto não é percebido na Almeida Revista e Corrigida. Veja em outras versões. Eu vou ler primeiro na Revista e Corrigida e depois vou ler nas versões que estão na tela. Diz assim, Revista e Corrigida 9:13. Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Mas, você vendo na versão NVI, você verá o seguinte: Deus não refreia a sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Você vai ver na versão, na linguagem de hoje, o seguinte: Deus não volta atrás na sua ira. A seus pés caem derrotados os aliados do monstro Raabe. Então, um monstro chamado Raabe é citado em outras versões. E aí eu trago para você, meu querido professor, um esclarecimento a respeito disso. Raabe é um monstro do caos.
alternando com Leviatã, é a personificação mítica das águas primitivas. Isso nós extraímos da Bíblia de Jerusalém. Raabe simbolizava os inimigos de Deus. Este monstro é citado em outras passagens bíblicas. Nós deixamos para você aqui em Salmo capítulo 87, ou Salmo de número 87, versículo 4, Jó 26, 12, e em Isaías 51:9 é citado junto com o Leviatã, que nós apresentamos aqui em lições anteriores. Você pode buscar no nosso canal lições que explica exatamente quem era este monstro marinho chamado Leviatã. Vamos prosseguir então na nossa aula e vamos para o tópico número 2. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição. Bildade entendia que Jó, ao defender-se, não reconhecendo que havia pecado, estava contra o fluxo da história. Ele acreditava que a punição dos maus e a recompensa dos bons era uma verdade inquestionável e inegociável. Nós aprendemos isso na lição anterior, quando falava sobre a teologia de Elifaz, quando estudamos sobre a justiça retributiva, ou seja, aquela retribuição que vem quando a pessoa é justo. Então, ele só recebe bênçãos. Mas se ele não for justo, ele só recebe maldições. Então não se pode conceber nesta tradicional teologia de Elifaz e de Bildade que um justo sofra. Ora, baseado nesse argumento, Elifaz acusou Jó de vários pecados. E Bildade vai no mesmo caminho, dizendo que Jó tinha cometido algum pecado que ele não estava revelando, ou que estava contando ou confessando diante de Deus. Havia um pecado oculto e ele precisava confessar, pensava Bildade. Então, irmãos, preste atenção nisso. Quando falamos de moralismo por tradição, não estamos falando de moral. Nós vamos mostrar isso na próxima tela. Antes, eu quero ler o que está em negrito. Consideramos importante a leitura dos últimos versículos do capítulo anterior. Na versão NVI diz assim: venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vós. Foram os seus meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas, dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção mortal, você é meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, então, onde está então minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó? Por isso que nós vemos o discurso de Bildade ser tão severo contra Jó, trazendo um moralismo por tradição. Vamos prosseguir com a nossa aula. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Olha o que Bildade diz em Jó, no capítulo 18. Diz o seguinte: então Bildade, da região de Sua, em resposta disse, Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. Por que você pensa que não temos juízo, que somos como os animais? Com a sua raiva, você só está se ferindo? Será que, por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que, por sua causa, as montanhas vão mudar de lugar? Ou seja, Jó, será que por causa da sua experiência, será que por causa do seu pensamento,
As coisas tradicionais que nós conhecemos irão mudar? Veja, irmãos, como é interessante isso. Porque ele está dizendo que Jó não era referência. E olha que Jó se tornou uma referência para todos nós. Eles estavam dizendo que Jó não poderia ser uma exceção da regra. E ele foi realmente uma exceção da regra. Então havia um pensamento que eles tinham colocado no seu coração, que eles queriam impor a Jó e dizer: não, Jó, se você está sofrendo é porque você pecou, não adianta fugir disso. E aí que se entende esta palavra moralismo tradicional, porque Jó quebrou esta moralidade tradicional. Eu vou mostrar a você, para que você possa entender o que é moralismo. Moralismo representa uma espécie de patologia da moral, não é a moral. Enquanto na moral, há um certo consenso das pessoas no tocante à distinção entre certo e o errado, no moralismo, alguns poucos buscam impor aos outros seus padrões morais singulares, circunscritos a certa época, religião, seita ou ideologia. Ou seja, Bildade estava querendo impor a Jó os seus padrões de moralidade, do que era certo, do que era errado, da visão a respeito da pessoa de Deus, a visão em relação ao sofrimento, a visão em relação ao pecado. Ele queria dizer assim: não, nós temos que obedecer, Jó, à tradição. Nós não podemos esquecer da tradição. Ele reforçava isso de uma maneira severa contra Jó. Ele queria mostrar a Jó que ele não podia ir contra ao moralismo tradicional ou a moralidade tradicional. Então ele queria impor a Jó aquele sentimento e aquele pensamento que ele era um pecador e que deveria de fato confessar. Eu lembro a você o que está em Jó no capítulo 8, no versículo de número 8. Ele fala assim: porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem, diz Bildade, e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Versículo 10. Porventura, não te ensinarão eles, e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Veja que o que ele estava dizendo, irmãos. Ele estava querendo dizer o seguinte: nós não temos sabedoria. A sabedoria é aquela que nós recebemos por tradição. E foi o mesmo que ele disse. Ele não podia, Jó não podia de maneira alguma ser um justo e sofrer. Porque tradicionalmente eles tinham em mente que o justo só poderia ter vitória, 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 vitória. E não poderia sofrer nada. Porém, quando Jó responde, tanto a ele faz quanto a Bildade, eles se sentem ameaçados no seu moralismo, ou seja, na sua vontade de querer impor a Jó o seu pensamento e fazer com que ele confessasse algo que ele não tinha cometido. Essa é a realidade. Prosseguindo aqui, então, irmãos, vamos lá. Para a Bildade, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. O terceiro item nos mostra algo maravilhoso, irmãos. Quando fala contemplando a cruz, nos lembra do capítulo 19, versículo 25, um versículo muito conhecido no livro de Jó, e vamos chegar a ele. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle.
O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Diante das acusações dos amigos, Jó está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. É o que nós vemos no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 21 ao versículo 24. Eu quero ler esse texto para você. Jó, capítulo 19, versículo 21 ao 24. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e graças a Deus foi gravado e está aqui. E aqui estamos estudando a palavra de Deus, onde estão registradas as palavras do servo de Deus, conhecido pelo nome de Jó, que nós estamos aprendendo nesse trimestre. Prosseguindo aqui, versículo 23, vou ler mais uma vez. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com uma pena de ferro e com chumbo para que fossem esculpidas na rocha. E versículo seguinte, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó quer abandonar toda instância humana e apelar para um Redentor, um mediador, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. Este ensino sobre um intercessor se desenvolve durante os seus discursos. É maravilhoso ver isso na palavra de Deus. Eu quero mostrar isso para você na tela seguinte. Quando olhamos Jó 9,33, vemos as seguintes palavras: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Era assim que o árbitro, assim que o mediador fazia para poder selar um pacto entre duas pessoas. Jó capítulo 16, versículo 19, diz assim: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nós aprendemos isso na semana passada. Nas alturas está o meu advogado. Jó 16, versículo 20 e 21. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Observem estes versículos. Um árbitro, uma testemunha, um intercessor. Jó reconhece a sua incapacidade de justificar-se diante de Deus. E ele, no desenvolvimento dos seus discursos, por isso eu falei no início que é importante nós olharmos a sequência dos fatos na Bíblia, ele fala: quem me dera, eu gostaria de ter um árbitro entre mim e Deus. A minha testemunha está nos céus, disse ele. Eu preciso de um intercessor. E o intercessor é meu amigo. Irmãos, isto mostra claramente a necessidade do ser humano de ter um mediador entre ele e Deus. E esse mediador é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. E lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, ele afirma: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Jó 19, 25. E que por fim se levantará sobre a terra. Eu destaco para você o seguinte: a palavra redentor traduz o hebraico goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos,
e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Tópico número 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. A grandeza de Deus é o que veremos agora. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Irmãos, na verdade, eu preciso mostrar para você esse texto na Bíblia. Jó, capítulo 25, versículo 1 a 6, diz o seguinte: Então Bildade, da região de Sua, em resposta, disse: Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, até a lua não tem brilho e as estrelas têm defeitos. Que dizer então do ser humano, esse inseto? Em algumas versões fala verme. Que valor tem esse verme para Deus? Então, irmãos, veja que Bildade ele exalta Deus e coloca Jó como um verme, como alguém muito distante de Deus, descaracterizado, alguém que não tem nem condições de clamar. Ora, um inseto, seria uma pessoa frágil, seria incapaz de qualquer comunhão com esse Deus. Não há como negar, diz a nossa revista, que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que havia dito. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Também não traz nada de novo do que ele já tinha falado. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida há milênios depois pelos deístas ou pelo deísmo no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Isto não é verdade. Esta ideia é contestada veementemente foi contestada veementemente e ainda é nos nossos dias. Prosseguindo então, Deus é um Deus onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia. Aqui, Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria ser acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Eu deixei para você aqui, mais uma vez, duas versões da Bíblia, dois textos que mostram a fala de Jó no capítulo 26, versículo 2 a 4. Vamos ver? Diz assim, Jó, capítulo 26, versículo 2 a 4. Grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Olha a ironia de Jó. Que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. E que grande sabedoria você revelou, Bildade. Quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? Isso está na NVI. Na versão da linguagem de hoje diz assim: Bildade, eu estou fraco, sem forças. Como você me ajuda e me consola. Como você é bom para dar conselhos e gastar a sua sabedoria com um ignorante como eu. Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem o inspirou a falar assim? Jó ironiza, porque não tinha mais o que falar para este homem que estava reafirmando coisas sem
fundamento. Prosseguindo, diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de Deus, que não é só força, mas igualmente amor. Prosseguindo aqui, irmãos, antes de terminar, eu gostaria de deixar para vocês algumas observações sobre Jó capítulo 26 e capítulo 27. Quando você estudar em algumas bíblias de estudo, você verá anotações no rodapé ou até mesmo separações nos próprios capítulos. A Bíblia de Jerusalém mostra isso a respeito destes capítulos. A princípio, quando quem lê Jó capítulo 26, entende que os versículos 1 a 14 são escritos todos eles por Jó. Porém, são atribuídos a Bildade, não a Jó, em algumas Bíblias, os versículos 5 a 14 do capítulo 26. Neste caso, após o versículo 4, Jó volta a falar no capítulo 27, nos primeiros 12 versículos, que vão, complementar a fala de Jó, que está no capítulo 26, versículo 1 a 4. É apenas uma observação para que você, que é estudante da Bíblia, fique atento. No capítulo 27, então, Jó estaria discursando até o versículo 12. Os versículos 13 a 23 do capítulo 27 seria outro discurso de Zofar, um complemento à fala deste em Jó, capítulo 24, versículo 18 a 25. É claro que isso aqui não é um assunto ligado completamente à lição, mas é uma observação importante para você que é estudante da Bíblia. Essas coisas são importantes para que você possa estar preparado para algumas perguntas que os seus alunos fizerem. Amém? Vamos então para a nossa conclusão. Nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade fez 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência de pecado ou do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para o moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre a criatura, entre o Criador e a criatura. Eu pararia aí, irmãos, porque isto é o que está na nossa revista. Mas eu escrevi mais uma parte, gostaria de compartilhar com você, porque eu vi que aqui só falou de Bildade. E Jó, né? O que nós aprendemos com Jó? Vamos lá? As palavras de Jó revelam um servo de Deus convicto e decidido. Diante de acusações sem fundamento, Jó passa a confiar e esperar na intervenção de um mediador celestial. Isto nos ensina a não revidar, mas sim a buscar em Deus o nosso refúgio e proteção. Nosso mediador vive e intercede por nós diante do Deus Todo-Poderoso. Esta é a minha conclusão da lição que nós estudamos. Vamos então convidar você para a próxima lição, quando estaremos estudando a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Vamos aprender isso na próxima lição. Meus amados, eu mais uma vez quero pedir a você que nos aturou até este momento, nestes longos minutos de explicação bíblica, que você se inscreva no nosso canal. Se você desejar se inscrever, faça isso de todo o coração. Ative o sininho para que você possa receber a notificação. E faça seu comentário. Sua crítica também é bem-vinda. Mas nós queremos que você nos ajude a alcançar mais pessoas, porque nós sabemos que muitos precisam dessas informações, dessas dicas para dar uma ótima lição no próximo domingo. Eu quero deixar aqui mais uma vez o abraço da minha família, do meu filho Elias, que sempre me ajuda aqui na parte técnica, da minha esposa, que é minha companheira há 28 anos,
Quero deixar um abraço da minha filha também, que é uma companheira nossa aqui também de jornada, na sua adolescência ainda, mas sempre nos ajudando aqui no que é possível. E trago também um abraço do meu pastor, o pastor Samuel da Silva. E eu quero contar com a sua colaboração, compartilhando, mostrando esse vídeo para outras pessoas. Vamos estudar junto a palavra de Deus a cada semana. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua igreja. E que você tenha uma ótima escola dominical no próximo domingo. Amém? Então, até o próximo vídeo, até a próxima lição, no nome de Jesus. Eu te aguardo aqui, hein?